Olá, estamos aqui com a questão de número 11 da SpaceX 2014. Eu peço que antes de você assistir esse vídeo, você pause e pense um pouco na questão, tudo bem? Pois bem, a questão fala sobre injetividade de uma função. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é uma função injetiva. Uma função injetiva é que se você tem dois valores de x diferentes, ou seja, um x1 diferente de x2, então você obrigatoriamente vai ter que o f de x1 vai ser diferente de f de x2. Ou seja, o f assume um valor único para cada x, tudo bem? Ele nunca vai assumir dois valores iguais para x diferentes. Então, por exemplo, vamos supor que eu tomo uma função aqui. Eu tomo essa função aqui, ó. Essa função, ela já não é injetiva, porque se eu traçar uma reta horizontal em algum ponto aqui, você percebe que isso daqui intersecta a nossa função em mais de um ponto. E isso já torna a função não injetiva. Para que a função seja injetiva, essa reta, em qualquer ponto que eu traçar na horizontal, só pode interceptar o f uma única vez. Ou seja, uma função, por exemplo, afim, uma reta, ela vai ser uma função injetiva. Por quê? Se eu traçar aqui, ó, a gente sabe que ela só vai interceptar nesse ponto e nunca mais vai interceptar. Tudo bem? E a gente quer transformar essa função aqui, definida acima, em uma função injetiva. Para qual valor de d isso acontece? Pois bem, quando a gente vai considerar que o x menor do que o d, ó, a gente vai ter uma parábola. Aqui o x menor do que o d, a gente vai ter uma parábola nesse formato aqui. E você já percebe de cara que isso daqui não é injetiva. A gente precisa eliminar uma parte dela. Por quê? A partir aqui, ó, do ponto mínimo, ela volta para cima. Ou seja, a gente precisa eliminar essa parte aqui. E é exatamente isso que nós vamos fazer. A gente tem que considerar o ponto D de tal forma que ele seja máximo e que essa função seja injetiva. Opa, mas só que você já percebe, então, que esse ponto D vai ser exatamente o ponto em que a função atinge o seu mínimo aqui, a parábola atinge o seu mínimo. E percebe também que, após isso, para x maior ou igual a d, a gente vai ter uma função afim. Isso daqui para x maior ou igual a d. E daqui você já percebe que isso daqui vai realmente ser uma função injetiva. Quando você reunir essas duas funções aqui, os dois intervalos, o que você vai ter vai ser algo nesse formato aqui. Você vai ter uma parábola descendo até aqui o ponto D, até aqui o D, e a partir daqui uma reta que decresce. E isso aqui claramente é uma função injetiva, tudo bem? Ela nunca vai interceptar uma horizontal em mais de um ponto. Então, a gente já sabe qual que é esse valor D. Esse valor D é exatamente o ponto mínimo da parábola aqui. Então, vamos fazer o cálculo de D agora. A gente tem que a parábola é da forma x ao quadrado menos 4x mais 3. Primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular o ponto mínimo é calcular suas raízes, tudo bem? Ou seja, verificar para qual valor que isso daqui vai ser igual a zero. Você fatorando isso daqui, você pode resolver por Bhaskara, mas só que você fatorando fica muito mais fácil. Você vai perceber que acontece isso daqui, que essa função acima é a mesma coisa que x menos 3 vezes x menos 1, que vai ser igual a zero. Então, as raízes são x1 igual a 1 e x2 igual a 3. Tranquilo? Então, aqui você tem as duas raízes. E você sabe que o ponto x em que o mínimo acontece é a média das duas raízes. Ou seja, a gente vai ter que o d, que é onde acontece o ponto mínimo, vai ser igual a 1 mais 3 sobre 2, tudo bem? x1 mais x2 dividido por 2, a média aritmética entre as duas raízes. Isso daqui vai ser igual a 4 sobre 2, que vai ser igual a 2. Ou seja, o maior valor de d que a gente pode assumir vai ser igual a 2. Isso daqui equivale à alternativa C, tudo bem? Então, obrigado por assistir e até a próxima.